Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Eu quero externar minha alegria de estar aqui nessa manhã com a igreja, retornando a esta casa de oração, né? Já estive aqui algumas vezes com outros pastores e também já com o pastor Neto algumas vezes. E é um prazer estarmos aqui nessa manhã, ministrando essa lição de número 8, né? Que é uma lição que ela vai falar profundamente aos nossos corações e é de suma importância nos dias que nós estamos vivendo. Então, eu quero agradecer mais uma vez o pastor Neto, sua esposa, Deus abençoe. Tivemos ontem ali com os jovens, né? Dando uma palavra aos jovens. E lá eu relatei que eu não estou muito bem de saúde, né? Peguei uma virose aí quando eu retornava de Araguaína, não sei se foi o clima lá, que é um pouco diferente daqui, nosso. Mas enfim, todos nós adoecemos, eu, minha esposa, o Abner. O que ficou pior foi eu, né? E então eu ainda estou com um pouco de tosse. E ontem eu estava orando a Deus para eu pelo menos conseguir pregar, né? E parece que deu certo, pelo menos consegui pregar um pouco lá sem estar tossindo. E vamos ver aqui hoje novamente. Então é um prazer estar com os irmãos, JB, que é um amigo nosso também, Deus abençoe. A minha sogra, que não é minha esposa, mas parece muito, né? Parece muito com minha esposa. E que Deus possa abençoar a vida dela. Queridos, a lição de número 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Nós vivemos constantemente uma batalha dentro de nós, E muitos estudiosos da parte mental, né? Eles estudam a mente humana para ver por que as pessoas estão adoecendo muito nos dias atuais em questão da mentalidade, né? Adoecendo a alma. A alma também adoece, né? Por que isso está ocorrendo nos nossos dias? Por que nós somos crentes? Antigamente era muito raro, né, pastor Neto? Ou então não era tão falado um crente passar por depressão, né? Por ansiedade. Mas alguns pregadores, historiadores dizem que Elias teve essa luta, né? Quando ele pede para morrer, né? Alguns chegam a afirmar que ele estava um pouco ali já num ato depressivo. A alma dele estava doente naqueles dias. E ele pede para morrer, né? Há uma briga constante entre a alma, né? O espírito e a nossa carne. Nós somos tricotômicos, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Espírito porque o Senhor, ele soprou sobre nós. Nós, quando ele cria lá o homem, ele sopra. O ruach significa o espírito de vida, de alma vivente. E posteriormente, nós temos uma alma, que é uma luta constante do espírito e da carne, para ver quem vai levar a alma. Para que lado vai direcionar a alma. É essa luta constante. Se nós alimentamos muito o nosso espírito, a tendência é que a nossa alma, ela vá ser orientada a buscar as coisas de cima e não de baixo. E se nós nos tornamos pessoas carnais, a tendência é que a nossa alma também ela seja direcionada a buscar coisas carnais. Então há uma batalha, nosso equilíbrio, dentro de nós um equilíbrio interior. E aqui o comentarista ele vai falar sobre o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, que tem vontade e livre. Ele pensa, sente, deseja e age. O homem é diferente de todos os outros animais, né? Primeiro, devido à sua racionalidade. Os outros animais, eles são irracionais. O homem, ele raciocina, ele pensa, ele tem desejos, ele tem vontades.
e ele tem liberdade. Ele tem liberdade de escolha. Ele tem liberdade de escolha. Então, às vezes nós escolhemos determinadas coisas que nós mesmos depois vamos querer colocar a culpa em alguém, sendo que foi a nossa liberdade, a nossa vontade que prevaleceu. Então nós temos essa tendência. E nós vamos ver que aqui, por ele ser evolutivo, por ele ser livre, por ele sentir, por ele ter pensamentos, por ele ter desejos, emoções, ele vai dizer aqui que nessa lição nós abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando diferenciar emoções de sentimentos. O que é emoção? Eu estou lá na introdução, eu não costumo ler toda a introdução ou ler todos os tópicos. Eu não sei como é que os irmãos, mas aí é a forma que eu ministro, tá? Se vocês quiserem fazer também alguma inferência, quiserem colaborar com a aula, isso é muito importante, tá certo? Então nós vamos ver sobre as emoções, emoção e sentimento, a diferença de ambos. E nós vamos observar que o próprio comentarista, aqui no tópico de número 1, um homem, um ser afetivo, ele vai falar que nunca na história as pessoas tiveram tanto doenças da mente. Nunca na história. Nós nunca tivemos tantos problemas como ansiedade, como depressão, né? Como nos dias atuais. E o que é isso? Isso é porque nós também temos essa liberdade de escolha. Nós temos emoções e nós temos sentimentos. Então, os coaches nunca ganharam dinheiro como ganham no dia de hoje. E aqui, não sei se tem algum coach, eu não vou falar mal de coach, mas é uma verdade. É uma verdade. Os coaches nunca ganharam tanto dinheiro como nos dias atuais. Por quê? Porque eles estudaram um pouco sobre as doenças psicossomáticas. Porque eles estudaram um pouco sobre a nossa mente. Eles estudaram um pouco sobre a falta de equilíbrio que nós temos para tomar decisões assertivas. Então hoje você vê coach para tudo que você pensar, tem um coach. É um camarada que estudou, que ele entende um pouco da mente e ele vai te orientar para que você tome as decisões corretas e te tire da ansiedade e te tire da depressão, né? Hoje nós temos a linha lá dos legendários, é um coach aquilo. Eles pegam a Bíblia como maquiagem só, só para dizer que está usando a Bíblia. Os coaches aprenderam a pregar também, porque eles perceberam que eles não tinham um público. Qual era o público que eles não tinham? Os crentes. Então não bastava só eles falar da questão psicossomática, eles precisavam falar também sobre a palavra de Deus. E eles começaram a estudar acerca da palavra, embora muitos deles preguem a palavra distorcidamente, ensinam as palavras distorcidamente. Então, o fato é que nós nunca tivemos uma geração com tantos problemas de doenças psicossomáticas, doenças da mente. Nós nunca tivemos. Está batendo recorde de procura. E aqui nós vamos ver o comentarista falando que isso é preocupante. Esse agravamento da crise da saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem, como já ressaltado. Uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, é fundamental para dar vida integralmente equilibrada. Aqui o comentarista ele está falando que nós precisamos ter uma compreensão da Bíblia, da palavra de Deus, para que nós possamos ter uma vida equilibrada, para que nós não possamos estar escorados ou ter como uma muleta esses camaradas que só têm ganhado dinheiro das pessoas. Aí você vê o legendário lá. O legendário, os camaradas têm que subir uma montanha. Então, em contrapartida, o sentimento ele é diferente, ele é mais duradouro. E ele é perceptível de forma mais consciente. Quando você tem gratidão e quando você
está na solidão. Então a diferença do sentimento para a emoção é isso. A emoção é algo mais intenso, mais passageiro. O sentimento não, é algo mais duradouro, porém ele não é tão intenso, mas é mais duradouro. Entendeu? Então muitas pessoas não conseguem compreender isso. Elas vivem só nesse primeiro, só na emoção, não amadurecem, né, para saberem ter esse equilíbrio. Tudo na nossa vida nós temos que ter equilíbrio, e o equilíbrio emocional é um dos principais, porque o equilíbrio emocional é que nos direciona para tomar decisões assertivas, que a gente chama de paz de espírito. Lembra lá da briga dos pastores de Ló com Abraão? Abraão tinha tanto equilíbrio emocional e paz de espírito que ele falou para Ló: pode escolher. E a gente não quer escolher primeiro na emoção, né? Eu vou escolher primeiro, eu vou chegar primeiro, eu vou fazer isso primeiro. O Abraão tinha tanta convicção e controle emocional que ele disse: pode escolher, porque a bênção não está no lugar, a bênção está em mim. Entendeu? Então a principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. Nós falamos já sobre isso. Precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. O rapaz lá está tão desequilibrado que a minha esposa foi para o círculo de oração. Chegou lá, tinha um pregador de São Paulo. Tem um pregador de São Paulo. E o pregador não conhecia ele, mas Deus conhece. E o pregador falou para ele: tu está passando por um vale, por um deserto, mas eu vou mudar situações, eu vou mudar o quadro da tua vida. Falou para ele. À noite nós tínhamos um congresso, tinha um amigo meu de São Félix pregando. No final da mensagem, um amigo meu chama ele está lá no último banco, ele sempre senta lá nos últimos bancos de cabeça baixa, ele não levanta mais a cabeça, quase para nada. E ele está lá no fundo de cabeça baixa e o pregador chamou ele: ei jovem, vem aqui você. Tu está passando por uma situação difícil, mas no final desse deserto, Deus vai te dar vitória. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele saiu de lá, ele mandou uma mensagem para mim: eu não estou aguentando. Sendo que de manhã na oração, no ciclo de oração, que ele vai para o ciclo de oração, Deus falou com ele. E à noite, Deus falou com ele. E antes de eu chegar na minha casa, tinha uma mensagem dele: eu não estou mais aguentando. E eu disse: Deus falou contigo, tá? No final desse deserto, Ele vai te dar vitória. Levanta a tua cabeça. Deus tem coisa melhor para ti. Deus tem coisa melhor para ti. Confia nele. Ele está falando contigo todo dia. Mas sabe o que é isso? É o desequilíbrio emocional. E isso não adianta, isso só é curado com a palavra de Deus. Isso só é curado, só é sarado com a palavra de Deus. Não adianta procurar muitas pessoas. É a palavra de Deus que vai fazer isso, queridos. É o Espírito Santo que vai controlar isso. E nós precisamos entender. Aqui ele vai falar sobre os principais afetos. Olha aqui, ó. A alegria, o medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são emoções básicas. Quando ocorre, provoca alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. É os sintomas. Aí é que entra lá o coach. O camarada estuda um pouquinho, ele percebe isso na pessoa e ele vai ganhar muito dinheiro dela. Porque ele é perceptível, né? É perceptível ou não é uma pessoa que está com ansiedade? Sim ou não? É claro que é, só se você não tiver esse discernimento. Pode ter náuseas. Ele está falando aqui que essa pessoa, ela pode ocorrer, o coração pode acelerar, a respiração fica ofegante. Eu passei por uma situação que eu pensei que eu estava morrendo. Discuti isso. Era uma ansiedade.
Só que se eu tivesse um outro tipo de mulher, eu tinha piorado. Mas minha mulher não. Minha mulher fala assim: não, para de frescura. Isso aí é frescura. Para. Minha mulher confronta. Se for aquela mulher, é verdade, você está doente, não sei o quê. Minha mulher não, ela confronta. Não, pode parar. Que morrer, que nada. Entendeu? Aí eu fui para casa de um amigo meu. Eu tive lá agora que ele me levou para pregar lá no congresso. E esse amigo meu fazia tudo para me ver feliz. Vamos para o cinema, vamos não sei para onde, e vamos não sei para onde. Eu ia, mas eu ia com aquela cara, sabe? Triste. Não, eu estou doente, eu estou morrendo. Coração acelerado. Fôlego faltando. Não, eu estou morrendo. E a mulher dizia: está morrendo coisa que nada. Aí eu falei: então bora fazer uma bateria de exame. E eu fiz uma bateria de exame. Todo exame que o médico falava assim: vai pegar amanhã esse resultado. Eu ficava a noite todo dia pensando: meu Deus, o que vai dar esse exame? Aí eu fiz todos os exames, aí faltava uma angiorressonância para fazer. Aí eu estava tão ansioso que eu peguei, o camarada fez a angiorressonância. Eu entrei dentro do meu carro, peguei aquele envelope, lembro como se fosse hoje, abri a angiorressonância, o mesmo de placa, mais de 200 fotos da minha cabeça. E eu olhando para aquilo, e minha esposa: lá que você besta, não sabe nada disso aí? Por que tu está olhando isso? Aí eu peguei para querer ir embora logo, me ver livre, e levei para o médico. Aí cheguei lá, o médico falou: não, eu não sei olhar isso aqui não. Eu preciso do laudo. Tu tem que esperar o laudo só sai amanhã. De tão agoniado que eu estava, eu peguei só as placas aqui, levei para o médico, ele falou: não pode voltar. Então, querido, sabe o que isso ocorre muitas vezes na nossa vida? E eu fiz os exames e o médico falou: não tem nada aqui, rapaz. Aquilo que minha mulher já tinha falado, né, sem ser médico. Então isso ocorreu num período difícil da nossa vida. Foi quando o Abner chegou na nossa vida. Foi no retorno dessa viagem que o Abner chegou na nossa vida. E minha esposa ficou grávida. Entendeu? Então isso pode ocorrer com você, eu não sei. Quem já sentiu ansiedade aqui? Levanta a mão, vamos lá. Olha lá atrás, obreiro. Aqui. É terrível, né? E muitas vezes tu não percebe. O dia que eu comecei a perceber isso, sabe o que foi? Eu tinha uma loja e tinha uma menina do lado que tinha uma loja também, e ela falou: pastor, o senhor está ansioso. A menina percebeu. E eu disse: meu Deus do céu, eu estou com isso. Então eu passei por esse processo, Sônia. É terrível, mas eu passei por esse processo. E quem já passou sabe do que eu estou falando. Mas isso só é curado com a palavra de Deus, com oração, buscando, acreditando que o Senhor, que o Espírito Santo é que pode preencher isso na nossa vida. Então causa esses sintomas terríveis, como tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante e feliz a convivência que tiveram. Quando Adão acordou, né, ele viu lá a bênção do lado dele, meu Deus do céu. Aí ele ficou feliz, né? Ele teve essa emoção, posteriormente isso se transformou num sentimento, porque isso ocorre. Isso pode ser, por exemplo, a pessoa sente medo. Se ela não conseguir controlar o medo, isso vai ficar algo duradouro. Não vai ser algo só passageiro, mas vai ser algo duradouro. A pessoa vai sentir isso constantemente. Então Adão, ele percebeu essa felicidade quando ele viu Eva, plena de cumplicidade. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo. Duas emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Está vendo? Quando ele acorda, ele vê ele tem um tipo de emoção, de sentimento, né? Ele fica feliz. Só que quando eles pecam, aí é diferente. Quando eles pecam, porque Deus todo dia aparecia lá para ele e dizia: Adão, onde tu estás? Ele se apresentava para Deus. E naquele dia ele demora a responder. E aqui diz que ele teve duas emoções desagradáveis. Dentre as reações externas, ocorrer a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus.
Tristeza e dor se tornaram um sentimento constante na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhe causou profunda frustração e angústia. Está vendo aí? Camarada, o pecado é o quê? Algo rápido, desejoso da carne. Emoção trabalha na tua vida ali, aí você peca. Posteriormente vem o quê? Vem o quê? Quem nunca pegou aqui? Eu quero que vocês me respondam. Vem o quê depois? Pois é, vem o quê? Arrependimento, a frustração. Não é isso? O medo, a solidão, a sensação de desconexão de Deus, é isso. Sim ou não? Claro, foi isso que aconteceu com ele. Nudez, vergonha. Vergonha. Foi isso que ocorreu com ele. Ele pecou, ele posteriormente nudez. Olha como a contrariedade aqui, como é algo. Primeiro, quando ele acorda, ele vê que Deus fez algo bom para ele. Fez uma auxiliadora, uma disjuntora. E posteriormente, quando ele peca, aí ele já sente medo de se apresentar. O que Deus faria com ele? E Deus fez algo, né, que foi terrível para a vida dele, porque tirou ele da sua presença. Ele tinha um relacionamento com Deus. Então o pecado faz isso. O pecado quebra esse relacionamento. Então uma das primeiras coisas que vem é o arrependimento. O filho pródigo, quando ele pecou, a primeira coisa, caiu em si. Caiu em si. A primeira coisa, ele caiu em si. Aí ele disse: eu pequei. Pequei contra os céus e pequei também contra o Senhor, contra o meu Pai. Eu pequei. Pequei contra os céus. Então, a tristeza e a dor se tornam sentimentos constantes quando ocorre isso. Foi o que aconteceu com Adão. Emoções, experiência e controle. Reação e decisão. Tópico 2. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constitui um pecado em si mesma, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo: irai-vos e não pequeis, Efésios 4:26, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios a controlar a ira e não deixarem que dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. Que existem reações que nós não controlamos. Nós não controlamos, né? Aí o apóstolo Paulo vai dar um conselho lá, né? Ireis, mas não pequeis. Porque quando você permanece irado, aí isso se torna um pecado. Porque a ira é algo efêmero, algo rápido. Aconteceu ali, bateram no teu carro. Você fica ali já, né? Às vezes você tenta controlar isso, você precisa controlar. Um dia minha mulher bateu no nosso carro. Ela estava num carro e eu em outro. E ela bateu no nosso carro. Num carro alugado, ela bateu no nosso. A gente viajando para uma agenda e ela ia levar as meninas para apresentar. Nós tínhamos um grupo de coreografia que viajava muito. E eu ia pregar, as meninas iam apresentar e ela vinha no carro de trás e eu ia passar um quebra-mola e ela vinha um pouco rápido e ela, pum, bateu no nosso carro. Amassou só o nosso, o outro era uma caminhonete. Teve mais dia a caminhonete, mas o nosso era um carrinho pequeno, amassou a traseira. Então, às vezes, JB, você fica irado com alguma coisa, sim ou não? Acontece algo desagradável, você fica irado. Só que o comentarista está falando, e a palavra de Deus, o próprio Paulo está falando, que quando isso ocorre, nós não devemos transformar isso num pecado. Ireis, mas não pequeis. Ele dá até essa liberdade para a gente, né? A palavra dá até essa liberdade para a gente. O camarada fica irado, mas ele vai dizer aqui: olha, você ficou irado, mas você não pode permanecer irado, porque permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados.
Então, esse é o segredo. Quando você, é óbvio que você não consegue controlar essa ira. Acontece alguma coisa, alguém te desagrada, alguém atinge a tua honra, alguém atinge a honra da tua família. E talvez você, naquele momento, você fica explode ali, fica irado. Porém, ele está falando da permanência de ficar irado. Porque quando isso ocorre, você dá lugar ao diabo. Portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim admite-se que a ira como emoção, mas não como sentimento, tá vendo? É até admissível ter a ira, mas como emoção, como algo que passa rápido e não como um sentimento, tá? É aquilo que veio, a ira passou, você controlou aquilo, agora não pode ser um sentimento, porque isso vai trazer o que? Amargura na tua alma. Você vai dar lugar para o inimigo trabalhar na tua vida, trabalhar na tua casa, trabalhar na tua família. Então ele vai dizer que cristão não pode alimentar emoções ruins. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como a ira. Colossenses 3:5-8. Eu sou assim mesmo. Tem cristão que diz assim: eu sou assim mesmo, para justificar roubos emocionais e permanecer neles e negar a eficácia da obra de Cristo. Como você é assim mesmo? Então Cristo não mudou você? Né? Tem alguma coisa errada. Não pisa no meu pé não, porque se pisar eu sou crente, mas eu vou... Não, irmão, isso aí é carnal. Isso é carnal. É o Lutero que disse, né? O Lutero, quando ele entra em confronto com a Igreja Católica, aí ele se converte, aí posteriormente ele começa ainda a cometer algumas coisas erradas. Aí ele escreve uma das frases que eu mais gosto, que ele diz assim: eu pensei que o velho homem morria nas águas batismais, mas eu descobri que o miserável sabe nadar e eu tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Martinho Lutero diz isso. Eu pensei que quando a gente se batizar, não é? Nascer de novo lá. Aí o Lutero diz: eu pensei que o velho homem morria naquele dia, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. E eu tenho que matá-lo todos os dias. Eu tenho que matar ele todo dia. Todo dia eu tenho que matar o velho homem. Então, o verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins. Ah, eu sou assim, para justificar roubos emocionais. No trisque não toca na minha... Não é assim que acontece muitas vezes? Eu sou crente, mas meu revólver não. Tem obreiro que fala isso, né? Tem obreiro que fala isso. Eu sou crente, mas meu facão não é. Então, por que é isso? Não consegue controlar, quer justificar esses arroubos emocionais para permanecer neles e negar a eficácia da obra de Cristo Jesus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a andar em novidade de vida. Então nós temos que ser diferentes. Então se o camarada roubava, ele não pode roubar mais. Se ele matava, ele não pode matar mais. Se ele fazia coisas ruins, ele não pode fazer mais. Ele tem que ter controle sobre isso. Por quê? Porque Cristo mudou a sua vida. E quando Cristo muda a nossa vida, as pessoas lá de fora, elas percebem o agir do Espírito Santo na nossa vida. E se não há transformação nenhuma, elas também percebem que elas vão dizer lá fora: se for para mim ser um crente como ele, se for para mim ser uma crente como ela, eu não quero. Por que isso ocorre? Porque muitas vezes nós não conseguimos controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E a lição está falando sobre equilíbrio emocional, equilíbrio sentimental. A lição está falando sobre isso. E nós precisamos controlar. Eu lembro de um testemunho que eu vi de um pastor que estava no aeroporto e ele pediu café, por sinal muito caro, café em aeroporto. Ele estava com a esposa e a atendente chegou
e deixou as xícaras com o café, colocou de uma vez no rompante e saiu. E a esposa dele falou para ele que ia chamar o gerente para conversar com aquela moça, que ela atendeu eles, foi muito mal educada. E ele disse: não precisa chamar o gerente. Talvez ela está num dia ruim. Talvez ela não está tendo controle sobre a situação que ela está passando. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos controlar as nossas emoções. Ele disse: porque nós não estamos num dia ruim. Nós estamos indo viajar de férias. Mas ela está aqui, eu não sei que hora ela chegou aqui. Eu não sei quantas dívidas ela tem que pagar. Então o emocional dela, ela não está conseguindo controlar. Então nós não vamos fazer nada disso. Ele percebeu, ele soube lidar com a situação. Agora nós não, às vezes nós colocamos essa desculpa: não, eu sou assim, pronto, eu sou positivo. Tem gente que não é positivo, é mal educado. Já viu aquela pessoa que diz assim: não, é porque eu sou positivo? Não, irmão, você é mal educado. Tem palavras e tem coisas que você não pode dizer em determinadas situações, porque senão você vai ferir a outra pessoa. E isso é o quê? Falta de equilíbrio emocional. É falta da presença do Espírito de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando muito rápido? Ou como é que é? As irmãs estão sorrindo aqui na frente. Emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados. De pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. Sua insensatez lhe custou a vida. O coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve à transgressão. Então existem muitas pessoas que elas são soberbas, né? São pessoas que elas são difíceis de lidar. Os olhos são altivos, são orgulhosos. O Nabal, Davi deu escolta para ele, para o exército, para que as terras dele não fossem invadidas. Aí o dia que Davi vai pedir alimento, vai pedir água, né? Aí o Nabal acaba com Davi. Não reconhece nem Davi como rei, como nada, como um cão. Ele despreza. Ele é orgulhoso. Ele é prepotente. E o que aconteceu? Aquilo custou a vida dele. E posteriormente, Davi casa com a mulher que era dele. Em contrapartida, a mulher era uma mulher que sabia lidar com essas situações. Equilibrada emocionalmente. O que ela faz? Ela prepara ali, né? Alimento, ela prepara vinho, ela prepara e vai levar para o rei. E fala e trata ele como ele deveria ser tratado, com equilíbrio. E ela fala sobre o esposo, ela testemunha sobre o esposo. Então Nabal, ele não é um exemplo para nós como uma pessoa boa, e sim como uma pessoa terrível. Ele não tinha equilíbrio emocional para determinadas situações. E tem pessoas que também não têm esse equilíbrio. Aí eu lembro da história do menino que disse: se papai fosse desse jeito lá em casa, o pai era crente só na igreja, não tinha equilíbrio em casa nenhum. Ou então do menino que o pai falava do pastor e o menino ficou olhando para o pastor, olhando o pastor: meu filho, o que você está olhando? Eu estou vendo se o senhor tem duas caras. Porque o menino ouvia na mesa e o pastor tinha duas caras. Aí o menino caçou, olhou, o pastor só tinha uma, e o pastor: meu Deus, o que esse menino? O menino olhava. Aí o pastor: meu filho, o que você
Está caçando em mim? Ele disse, não, porque eu pensei que o senhor tinha duas caras. O papai falou que o senhor tem duas caras. Eu só estou vendo uma. Meu Deus do céu. O que é isso? Falta disso. Então, o Nabal era prepotente, orgulhoso, um homem de olhos altivos. Olhos altivos. Ele achava que não precisava de ninguém, sendo que Davi já tinha feito escolta para ele. Já tinha colocado homens para guardar as suas terras de serem invadidas. E ele trata Davi dessa forma, porque ele era um homem altivo, era um homem prepotente, era um homem que tinha um coração propenso a sentimentos facciosos. Existem pessoas desse jeito dentro da igreja, que tem sentimento faccioso, que tudo ele é do contra. Tudo ele é do contra. Eu costumo dizer que os pastores, eles têm uma grande lição. Principalmente, eu sou pastor, mas eu não sou pastor de campo. Mas eu já dirigi congregação, que é uma complexidade bem pequena, perto do tamanho do nosso campo. Lá é 30 congregações, eu dirigi uma. E aí, às vezes, eu conversava com a minha esposa, ela falava, amor, mas você tem que saber lidar com essas pessoas. Porque eu tinha um obreiro lá na congregação, que tudo que eu ia fazer, ele era do contra. Tudo! Nada dava certo. Ia fazer uma cruzada, ele botava defeito. Ia fazer um culto num lar, numa irmã, ele dizia, não, para que tirar essas cadeiras daqui dentro da congregação, para levar lá para casa da irmã, vai dar muito trabalho. Então tudo era do contra. Aí era um espírito faccioso, e tentava colocar na mente dos outros irmãos. Aí minha esposa falava, você tem que aprender a trabalhar com pessoas que servem para ser liderados, e você também tem que trabalhar com pessoas que não querem ser liderados, porque o reino de Deus é assim. E eu tive um pastor que me ensinou muito. Ele foi 5 anos lá na nossa igreja, pastor nosso. Quando o crente era bem ruim, e dava muito trabalho, ele colocava perto dele. E todo mundo ficava assustado. Meu Deus do céu, o pastor, vou até falar o nome, o pastor Pereira, meu Deus, fulano de tal é terrível. E ele bota perto dele. Depois que eu fui entender por que ele fazia isso. O nosso saudoso pastor Gilberto Marques, quando o pastor dava muito trabalho, ele botava perto dele. Às vezes as pessoas, isso ocorre por quê? Porque a pessoa tem um sentimento faccioso, e a pessoa coloca perto para tratar a alma dele, para cuidar dele, porque o verdadeiro pastor faz isso. Entendeu? É difícil, a igreja não pode ter só crente ali, para você trabalhar bonzinho, não, tem que ter os espinhos também. O pastor sabe do que eu estou falando. Quem lidera aqui, quem é líder de congregação, quem é pastor de congregação, sabe do que eu estou falando. Infelizmente existe esse sentimento faccioso. Isso não pode acontecer, porque isso é um espírito de Nabal. Eu sou um pastor auxiliar. Por que eu estou falando isso? Está na revista, viu? Eu sou um pastor auxiliar. E se eu não concordar muito com direcionamento dos pastores, ou do pastor que está lá, irmão, se eu não puder ajudar, atrapalhar, não é eu não, não conte comigo, não vou atrapalhar de jeito nenhum. O camarada pode fazer o que ele quiser, eu fico lá. O meu sogro até gosta de me imitar, diz, eu fico só assim, sentadinho, caladinho, e não falo nada, observando, porque o sentimento faccioso é algo diabólico. Porque você começa a colocar irmão contra irmão e posteriormente contra o líder da igreja. E isso não é algo do céu. Isso não pode existir. Isso é pecado. Amém? O aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga. Foi o que aconteceu comigo lá, na escola. Lutar ou fugir lá para o postinho. Foi o medo, tomou conta e disse, eu vou fugir para o postinho. Viu, JB? Aí o guarda não queria abrir. Então o medo faz isso. O medo causa isso. Né? Então você foge, você presencia uma briga ali, você não briga, você é crente, né? Embora, tem um exemplo, o meu facão não é, o meu revólver não é crente, mas você é crente.
Aí você foge. Por quê? O medo faz isso, ele produz esse hormônio no nosso corpo de imediato, para luta ou para fuga. Serve como, portanto, um ativador do nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem e para o mal. Sem esse acontecimento que ocorre quando a gente sente medo, a gente ficaria inerte, a gente ficaria parado, né? A gente ficaria parado, não teria reação nenhuma. Mas ele está falando que o medo, ele pode fazer isso com a gente. Ele traz instantaneamente ao cérebro esse processo de descarga de adrenalina. Então, nossos afetos, eles podem ser direcionados para o bem e para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Jesus chega lá, eles ofertavam no templo, você tinha que caminhar para ir para o templo para ofertar. Quem tinha condição, ofertava um novilho sem mancha. Quem não tinha, ofertava os grãos que vendiam, que tinha na produção. Quem não tinha, pegava uma pomba lá, que era mais barato, e ofertava também. O fato é que quando o povo ia ofertar, o animal não tinha defeito, o sacerdote examinava e dizia que tinha defeito. Aí como é que resolvia o problema? Ele dizia, mas não vai poder sacrificar. Não tem problema não, a gente tem para vender. Aí eles mesmo tinham para vender. Aí pegava o dele, servia e dava para o povo cobrava e ofertava. Aí Jesus viu aquilo. Aí viu eles vendendo no templo, viu eles transformando, né? Compre 2 e leve 3, exatamente. Aí Jesus viu aquilo, aí Jesus foi tomado de quê? De uma emoção, de uma impulsividade, do momento da hora ali. E Jesus chicoteou, virou as mesas dos cambistas. Jesus, irmão. Estamos falando de equilíbrio. Ele foi tomado de uma emoção e ele chicoteou. Ele fez isso porque há esses aspectos que controlam a nossa vida. E ele está dizendo, muitas emoções o mestre expressou durante a vida de seu ministério. Nós sabemos disso. Outras ele sentiu fome. Outras vezes ele sentiu o quê? Tristeza, compaixão. Então ele também foi tomado por isso. Então Jesus foi tomado por esse sentimento e ele expulsou os vendilhões do templo. Obediência, eu estou terminando. Humildade e oração. Em Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda dos nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos a abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. O modelo ainda continua sendo o mesmo. Jesus. O modelo ainda continua sendo o mesmo. Então, como é que nós controlamos isso? Através da obediência, através da humildade, através da oração. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir controlar. Não adianta ir lá para o Paulo Vieira comprar o livro dele, que é um excelente escritor. Não adianta comprar os livros do Tiago Brunet, que não vai resolver também, que é outro excelente escritor. E coaching. Não adianta. Da Camila Vieira, que é a mulher do Paulo Vieira. Ele é doutor nas questões emocionais. Lida muito com isso. E aqui o comentarista também não descarta esse tipo de ajuda. Mas ele está falando que a prioridade é a palavra de Deus. E ele está falando que você precisa obedecer, que você precisa ser humilde, que você precisa orar. Então ele está dizendo, esse processo sobrenatural de guarda dos nossos corações e sentimentos ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Então é preciso ter abnegação, obediência, humildade no modelo de Cristo. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, renunciando aos interesses pessoais. Quando há esta disposição interior, uma permanência e confiança no cuidado divino, demonstrada através das orações e súplicas e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo.
A paz de Deus guarda os nossos corações e sentimentos em Cristo. Filipenses 4:7. Paulo vai nos dar um conselho. Ele precisa, olha, vocês precisam ter isso com vocês. Um coração agradecido. Vocês precisam ter disposição para orar. Vocês precisam ter humildade. Vocês precisam largar os interesses pessoais e focar em Cristo. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão ter equilíbrio entre as emoções e os sentimentos. Vocês terão esse equilíbrio. A alma de vocês vai ter equilíbrio. Vocês estarão direcionados por Deus. E aqui para concluir, queridos, assim, não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé sob o domínio do Espírito. E tem os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito precisam estar em nós, para nós controlarmos isso. Antes de eu ser crente, isso é interessante. Lá em Araguaína a gente estava num churrasco lá que fizeram pra gente, e entrou na parte de fleumático. Tu é o quê? Fleumático, colérico, né? Entrou nessa parte lá o irmão que estava com a gente. Então, a minha esposa falou como eu era e como eu sou hoje. E ela falou que é algo incrível isso, essa mudança. Entendeu? Porque se você me maltratasse, eu ia te maltratar instantaneamente. Ou se você me insultasse, eu ia te insultar instantaneamente. Era a lei. Hã? Era a lei. Exatamente. Hoje não. Ela fala, meu Deus, ele controla as emoções. A pessoa fala algo terrível de mim, eu consigo controlar as emoções. Por que isso? Porque não sou eu, é a presença do Espírito Santo que habita na minha vida e habita também na sua vida. Porque você não pode ser controlado pela carne, você precisa ser controlado pelo Espírito. Porque quando você é controlado pelo Espírito, você vai tomar decisões orientadas por Deus, guiadas por Deus, envolvidas por Deus. Então, o equilíbrio que nós precisamos, emocional, para tratar o nosso emocional, os nossos sentimentos, é a palavra de Deus, é a oração, é a humildade, é o jejum, é priorizar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Essa palavra que eu quero deixar para você, que nós possamos controlar as nossas emoções. E isso só é possível se nós de fato meditarmos na palavra de Deus, examinarmos as Escrituras e pedirmos ao Espírito Santo que Ele venha encher a nossa vida e que nós possamos produzir frutos agradáveis para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a irmã, muito obrigado. Está no horário, 9h30.